Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Hoje, antes de eu falar do conteúdo, gente, eu peço a vocês que deem um like, ativem o sininho, se inscrevam e façam comentários para fortalecer o canal e vir novas notificações, ok? Então é o seguinte, o conteúdo de hoje é a origem do cachorro, tá? Óbvio que eu vou falar também do lado místico. Eu vou falar desse bicho que é considerado o melhor amigo do homem, tá? Do ser humano, tá, gente? Então é assim, há cerca de 33 mil anos, em alguma parte do sudeste asiático, os cães se diferenciaram geneticamente dos lobos, ok? Eles eram lobos antes, mas com o passar do tempo se tornaram cães, tá? E daí, há 19 mil anos, a última glaciação, né? Quer dizer assim, a última época de gelo, bem na era do gelo, mas no final lá da era do gelo, como se diz, né? Que o planeta Terra tinha muitas geleiras, neves, né? Tudo. Mas bem no fim dessa época, há 19 mil anos, com o recuo das geleiras, se permitiu uma nova espécie de cachorro doméstico, tá? Apareceu mais uma nova espécie, mais um novo grupo de cachorros domésticos, tá? Que se começou a se espalhar por outras áreas do mundo, gente. Daí, tá? Quando a última glaciação, daí, né, que estava no fim, daí os cachorros começaram a se espalhar, tá? E daí, há 15 mil anos, um grupo de cães do Sudeste Asiático começou a migrar em direção ao Oriente Médio e à África, tá? Aí, sem a participação humana, tá? Tipo, as pessoas não, os seres humanos não precisavam levar eles junto. Eles foram por conta própria daí para o Oriente Médio e para a África daí. Esse grupo que era do sudeste da Ásia, tá, gente? Daí, depois disso, eles chegaram à Europa há cerca de 10 mil anos. Eles chegaram bem depois, né, na Europa. Eles começaram no sudeste da Ásia, depois foram para o Oriente Médio e para a África, tá? Daí depois que foram para a Europa, mas assim, levou muito tempo, se vê aqui, começou com 33 mil anos a ter ter um novo grupo de cachorros, tá? Que geneticamente eles se diferenciaram dos lobos. E depois, bem mais tarde, que eles começaram a se migrar para outros lugares, tá? Daí, lá do Sudeste Asiático, tá? Que foi 19 mil anos. Olha quanto tempo levou, tá? Daí.
Só que na Europa é provável que os cães daí vieram junto com as pessoas, tá? É provável. Como? De repente os asiáticos, né, de navio, passaram pela Europa, estavam com cães, ou até europeus que tinham navios, no caso os vikings, né? Os vikings, eles iam em muitos lugares, né? Iam lá na Ásia, na África, provavelmente aqui nas Américas os vikings já tiveram também, tá? Daí não é de se duvidar que eles pegaram cães, tá? Para cuidar da lavoura e tudo mais, aquela coisa. Viram que o cão é um bicho que cuida do local, é fiel, ele late, a latida dele é para avisar que tem algo suspeito de errado, é um aviso, tá, gente? Então não é de se duvidar até, né, que os vikings de repente trouxeram esses cães lá para a Europa, lá para onde eles moravam. E dali por diante, né, a Europa inteira tinha cães, tá? Teve cães, tinha não, teve, né? Tem até hoje, tá? E daí o grupo de cães que estavam no Oriente Médio, lá, se migrou para a China, tá? Que daí a China já tinha também um grupo de cães, uma outra espécie de cães. Daí que aconteceu? Se cruzaram, tá? De lá para cá teve muitos cruzamentos de espécies, de uma espécie com outra, gente. Bastante, tá? Tanto que até hoje tem cruzamento, tá? As pessoas, né? Já naquela época, o ser humano já cruzavam espécies diferentes umas das outras. E até hoje acontece isso. Tem raças de cachorro que existe hoje que há 10 mil anos atrás, 19 mil, 33 mil anos atrás não existiram. Não existiram, tá? Existem agora, né? Com o passar do tempo, dos cruzamentos, clima, o local que o animal vive, né? Daí ele vai tendo as características dele, tá, pessoal? E daí, depois disso, tá, se misturaram. E daí, com o tempo da China, tá, essa nova espécie que tinha lá na China, tá, que surgiu daí, com os cruzamentos, migrou para o Alasca. E do Alasca, daí, se espalhou pelas Américas, tá? América do Norte, depois América Central e América do Sul. Tá, gente? Daí o mundo inteiro ficou cheio de cães, né? Assim, todos domesticados, tá? Assim, como é que o cão ele foi domesticado? Ele foi domesticado como? O ser humano começou a dar alimento para ele, tá? Alimento, água, se bem que há mais de 1000 anos tinham rios, então isso aí não... Mas alimento, principalmente carne, né? Tipo, há 33 mil anos atrás, há 19 mil anos, nessa época não existia geladeira, não,
não existia fogão, tá? Casa não existia, tá? Eles dormiam em cavernas, tá? Essas pessoas, tá? Para conseguir um alimento tinha que caçar, tá? Ou colher alguma plantação. Depois, com o tempo, o ser humano, daí ele descobriu o fogo, tá? Depois da descoberta do fogo, daí ele começou a comer carne cozida, frita, né? Antes da descoberta do fogo, o ser humano comia carne crua, tá, gente? O ser humano, bem no início, lá no auge bem no início da existência dele, ele comia carne crua, crua mesmo, tá? E assim, não comia carne todos os dias. O ser humano, naquela época, era tipo que nem os outros, que nem os animais selvagens, tá? Comia lá bastante, se abastecia bem e ficava um bom tempo, sei lá quanto tempo, sem comer, tá? Quando começava a dar fome, ele saía para caçar. Ele fazia a mesma coisa que faz um leão, um tigre, tá? Uma hiena, tá, gente? Como qualquer outro predador, tá? Assim, no início, a mulher, ela ajudava a caçar, bem, né, até mesmo grávida, né? Mas depois, com o tempo, né, mudou isso aí. Como a mulher, ela, né, é ela que gera uma vida, com o tempo foi só o homem caçar, né? Os homens, né, saíram para caçar, né? E as mulheres daí cuidavam das hortas ali, da plantação, tudo. Com o tempo, o ser humano ele foi adquirindo conhecimento, tá? Se dando conta do que ele é capaz, tá, gente? Daí mudou muita coisa. Principalmente quando o ser humano descobriu o fogo, mudou. Ali começou a evolução humana, tá? A descoberta do fogo. E na descoberta do fogo, né? Óbvio que antes da descoberta do fogo, não é de se duvidar que eles confeccionavam armas para caça. E também já costuravam roupas, tá? Eles caçavam o animal, faziam, e com a pele do animal, como era muito frio mesmo, era na época glacial, que eles chamam, eles faziam roupas com essas peles para não sentirem frio. Roupas e calçados também. O ser humano começou a usar calçado. E veio a descoberta do fogo, e com a descoberta do fogo, então, a coisa foi, né? Eles descobriram que podiam comer a carne cozida, frita, né? Ali, tudo tipo de um churrasco, vamos dizer assim, né? Não deixa de ser. E fazer comidas, né? Tipo, pegar água, botar o arroz. Eles foram descobrindo e tá, hoje em dia, né? Hoje em dia tem vários tipos de comida, cada parte do mundo tem os seus tipos de comidas, né? Receitas, tudo, né? Assim. E foi assim que surgiu, tá? Daí, depois do forno, né? E o ser humano foi evoluindo cada vez mais, tá, gente? Então é o seguinte, tá? E nisso aí, óbvio que o ser humano foi ganhando a confiança do cachorro, foi dando comida para o bicho, tá? E o bicho viu que ali ele estava bem, né? O cachorro, né?
bem seguro, né, alimentado, tudo, ele foi conviver com o ser humano, proteger, cuidar do local, proteger os donos dele, tá? E foi por aí. Até hoje é assim, tá, gente? E daí tem o lado místico, né? Óbvio. A principal missão do cão é o amor incondicional e a lealdade, tá? Assim, cachorro é um animal, assim, um bicho doméstico extremamente leal ao dono dele, tá? E ele tem o lado místico dele, tá? Assim, o cão, ele vê espíritos, tá, gente? E tem outra coisa, o cão, ele tem premonições, tá? De maus presságios, seja de morte de alguém, doença grave, algo que tá por acontecer de repente, tá? O cão, ele tem premonições. Tanto assim, quando o cão olha pra gente, tá? Eu tenho um cão. Ele olha para mim e começa a chorar, ele está querendo me avisar que algo está para acontecer ou já está acontecendo e eu não estou me dando conta, tá? Pode ser comigo ou com qualquer pessoa que more na minha casa, tá? Que more junto comigo, tá? Eu tenho um exemplo que aconteceu até, que eu tenho 2 cães aqui em casa, tá? E um deles olhava para mim e chorava, gente. E eu, né, perguntava, o nome dele é Ted até. Ted, o que que houve, Ted? Tá chorando? E ele chorava, olhava para mim e chorava. Daí andou acontecendo umas coisas aí e tal, tudo, né? Daí eu soube que tinha até obsessor dentro de casa. Daí me falaram, né, coisas assim que estava atingindo um familiar meu, energias que estavam atingindo um familiar meu aqui dentro de casa. Daí eu comentei, eu até olhava para mim e chorava. Daí me falaram, Cláudia, isso aí ele estava avisando para te cuidar que algo ia acontecer com alguém dentro da tua casa. E era algo que era para acontecer comigo e aconteceu com outra pessoa, tá? O obsessor é assim, quando ele vê que aquela pessoa, que no caso é a vítima, seria a vítima ali principal, que ele não tem forças para atacar aquela pessoa, quer a pessoa para ele atacar, ele vai em outra, que é mais vulnerável, tá? É bem assim. Principalmente quando eles são mandados por feitiçaria. Daí eles fazem isso. Eles vão numa outra pessoa que mora no mesmo local daí. E às vezes em mais de uma, tá? Para quê? Para atingir aquela principal pessoa ali. E aconteceu isso, tá? Foi um aviso que ele me deu. Quando o cachorro fizer isso, fiquem alerta que é alguma coisa que ele está avisando, tá, gente? E outra coisa é o uivo, tá? Muita gente fica em dúvida com o uivo, tá? E tem muita gente, quando vê um cachorro uivando, fica bravo com o cachorro. Não tem que ficar bravo. Tem que ficar bravo, tá, gente? Se o cachorro uiva do nada, algo ele tá vendo. É um espírito obsessor ou um espírito trevoso, tá? Mas aqueles bem trevoso. Uma energia negativa que tá por ali que ele tá vendo, tá? Pode ser no pátio ou pode ser na rua também. Geralmente eles costumam uivar no pátio, tá?
Daí, provavelmente, é na rua que o cachorro tá vendo, tá? Por que que ele faz isso daí quando ele vê algo? Às vezes é para espantar, tá? Aquela criatura agorenta que ele está vendo, tá, gente? Às vezes é isso, tá? Tudo mais. E outra coisa, quando passa uma pessoa na rua e a rua tem mais de um cachorro, eu tenho uma rua aqui que a gente apelidou de a Rua dos Cachorros, porque cada dono tem 2, 3 cachorros, ou 4. Então imagina, né, quando aparece um gato na rua ou um cachorro diferente que não é do lugar, eles ficam doidos. É uma barulheira, tá, pessoal? Daí é o seguinte, os cachorros, passa aquela pessoa, os cachorros começam a uivar, eles continuam a uivar até a pessoa ela sumir, daí a pessoa some e eles param. Isso é sinal que aquela pessoa que passou, ela tá com um encosto nela, tá? É um encosto que a pessoa tem com ela, com certeza. Esses dias aconteceu, uma moça passou nessa rua, exatamente, enquanto ela estava passando a rua, os cachorros estavam uivando. Eles pararam quando ela dobrou a esquina daí, tá? Eu fiquei assim, essa mulher aí, aconteceu comigo também, tá? Eu cheguei numa rua, primeiro eles latiram e depois eles uivaram para mim. Todos eles. Eu fiquei meio assim, eu tô com alguma energia não muito boa aqui, tá? Mas depois que eu voltei, né, pro meu carro, eles não fizeram nada, tá? Eu fui numa praça fazer caminhada, eu acho que naquela caminhada o que tava comigo foi embora, me largou, tá? Ali. Daí eles não, eles me viram mais vezes, eles me veem mais vezes até. Nunca mais, só uma vez. Certamente tinha algo encostado em mim naquela hora, tá? Mas aquilo ali foi passageiro, ainda bem, né, gente? Tá? E outra coisa, quando o cachorro ele olha para uma parede que não tem nada, não tem nenhuma mosquinha, nada, e late. Ele olha aquilo e late, 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 quer se avançar e pula em cima, depois ele vai para trás, que parece que o que ele está vendo está ameaçando ele e fica desesperado e quer pegar, não tem como, tá? E a gente olha e vê assim, mas o que que tem ali que ele está vendo, né? Pode ter certeza que é um espírito do mal, um obsessor, um espírito bem trevoso, vamos dizer assim, um egum, tá? Tudo assim. E isso aí acontece muito em lugares, tá? Que estão espiritualmente contaminados com energias negativas, que estão minados de espíritos, tipo pessoas que já se suicidaram no lugar, pessoas que foram assassinadas quando tem mais de um assassinato também, porque a pessoa que é assassinada, depois que ela desencarna, esse espírito ele não descansa, ele fica vagando, tá? Por quê? Porque o desencarne dele foi de repente, tá? Por mais que de repente foi uma pessoa, um bandido, vamos dizer assim, foi de repente, ele não esperava que ia acontecer aquilo, tá? Assim, ou teve ou sofreu muito para ser desencarnado, que infelizmente acontece, tá? Lugares que aconteceu muito esse tipo de coisa, assim, tem muito desses espíritos assim, tá? Eles se tornam espíritos obsessores, na verdade, até, né? Eles ficam ali vagando em volta das pessoas e tudo. E quem tem a mediunidade bem desenvolvida sente
é a energia deles, tá, pessoal? A minha mãe, ela morou numa rua que há muitos anos atrás, tá, tinha muita bandidagem, tá, ali. Tá, assim, até já apareceu o corpo todo, né, um pedaço aqui, um pedaço assim, horrível, tá? Ali desencarnou muita gente, tá? Assim, pessoas foram assassinadas, tá? De repente, até e outras que certamente sofreram, tipo, foram torturadas antes, depois assassinadas, tá? Nesse local aí, essa rua, tá? Nem é bem numa outra rua ali, mas ali tem uma energia. Acontecia muita coisa. Aconteceu muito desencarne, assim, tipo, de pessoas foram assassinadas, porque tinha muita bandidagem, muita, sabe? Era um local muito perigoso, tá? E com o tempo isso aí acabou. Acabou, deram um jeito, tá? Daí, hoje em dia ali não tem mais isso. É um lugar até bem seguro até. Até de noite dá para caminhar nessa rua, ninguém vai fazer nada, tá? Só que é o seguinte, a energia daquela rua, dessa rua que minha mãe morou, tá contaminada com energias negativas e trevosas, tá, gente? O cachorro dela ficava toda hora latindo, latindo e não parava, por incrível que pareça. Tudo bem, cachorro late, só que é o seguinte, tem horas que o cachorro fica quieto. O cachorro não parava, tá? E tinha vezes que dava para ver que ele olhava para uma parede, um local, e parecia que tinha alguém. A gente não enxergava, óbvio, mas ele enxergava. E ele ficava furioso, queria se avançar, e ele dava uma... Às vezes se afastava, sabe? Assim ia. Tá, gente. Era bem isso mesmo. Tá? E, e outra coisa, o cachorro saía, ela, como ela morava perto de mim, é bem perto mesmo, assim, né? Dois bairros, um junto com o outro, tipo fronteira assim. O cachorro às vezes fugia de lá e vinha para minha casa. Isso aí acontecia em seguida. Ele saía de lá, bobeava, ele fugia, estava aqui em casa. Por quê? Ele não gostava do lugar. Por quê? Ele sabia que ali tinha um monte de espírito obsessores, assim, quiumba, tá? Só espírito do mal ali, tá? De pessoas que desencarnaram naquele lugar. E também é o seguinte, antes de ter as casas nessa rua ali, essa rua ela só tinha terrenos de chão batido, era tudo chão batido, tá? Não tinha moradia, tá? E daí enquanto era assim, tinham feiticeiros, né? Que iam e enterravam os feitiços, tá? De enterrar egum, né? Que falam, enterravam nesses terrenos lá. E ali onde a minha mãe morava, ela morava no sobrado, embaixo do sobrado estava cheio de feitiço enterrado. Depois, com o tempo, que eu soube disso, tá? Feitiço já antigo, já, tá? No tempo que nem tinha casa, tá? Eles iam ali enterrar, porque não tinha moradia, não tinha nada, tá? Então esse pessoal ia ali, enterrava ali e ali tá até hoje, tá? E toda feitiçaria, né? Feitiçaria, magia negra, o que que tem? Tem espíritos, né? Espíritos do mal, tá? E espírito do mal faz o quê?
coisa boa ele não faz. O que que é? Ele incomoda as pessoas que estão ali, ele faz as pessoas brigarem, tá? Alguém fica com depressão, alguém fica doente facilmente, assim vai indo, tá? E quem tem a mediunidade desenvolvida vai dormir, eles incomodam. Eu já dormi nessa casa, toda vez que eu dormia, não dormia direito, sempre vinha um espírito me incomodar, sempre, tá? Me incomodar mesmo, me atormentar mesmo. Tá? Eu acabava acordando, eu tinha que dormir com a luz semi-acesa, tá? Para conseguir dormir, tá? Ali. Era um lugar, é um lugar pesado por causa das coisas que aconteceram e dos feitiços que enterraram no local. Para acabar com isso aí, primeiro tem que arrumar um pai de santo, né, que faz uma limpeza geral na rua, espiritualmente. E outra, não sei, daí, né, os trabalhos estão enterrados e não tem, mas para tirar tem que desmanchar. Daí é um trabalho bem, né, fazer um trabalho espiritual, uma limpeza espiritual muito forte. E eu acho que mais de uma limpeza espiritual, tá, gente? Então, o cachorro, ele sente, ele vê, e quando o cachorro vê um espírito, tá, que é do mal, ele fica muito nervoso, ele fica irritado, tá? Tipo, ele tem vontade de morder. Óbvio que ele não vai conseguir, porque é um espírito. E outra coisa, pessoa que não presta, tá? Falsa, que não presta, o cachorro vê que, tá? Ele vai querer se avançar, por mais manso que ele seja. Ou pessoa que tem alguma energia muito negativa com ela, também o cachorro vai, ele faz aquilo para a pessoa, do nada, tá? Todo mundo ele gosta, eu já vi isso aí, um labrador. Labrador é um cachorro manso. Todo mundo ele se aproxima. E tinha uma pessoa ali que ele não gostava, que ele começou a fazer isso, tá? E essa pessoa aí, eu até sei por que que ele fez isso, tá? Eu até sei. Porque eu sei da pessoa, ninguém me falou, eu sei por sonho. 2 vezes que eu sonhei, tá? Então é uma pessoa que tem uma energia extremamente negativa, tá? Que faz coisas que não é para fazer, tá? E o cachorro viu isso nele, tá? O cachorro queria até se avançar nele, por incrível que pareça, tá, pessoal? E pelo cheiro da pele da pessoa, o cachorro vê se a pessoa tá doente já, sem saber se vai morrer, né? Se vai desencarnar, tá? Qualquer coisa assim, tá? E quem é médium, às vezes, que está com um espírito grudado, eles vê também e eles ficam do nada também, tá? É normal, gente. O cachorro, quando ele vê um espírito que é do mal, ele fica furioso. Ou uma pessoa que ele vê que é do mal mesmo, no lado espiritual principalmente, o cachorro não quer saber, ele fica furioso, tá? Ele tem as reações bem diferentes do gato, bem diferente. O gato também reage, né, para mandar ir embora, tá? Mas o gato, ele filtra, né, ele transmuta aquela energia, né? Já o cachorro, ele quer mandar embora, ele não quer saber daquela energia negativa ali, de jeito nenhum, tá, gente? E daí o seguinte, tem os deuses com aparência de cachorro. Um deles é, tá, aqui, Anubis, que é o chacal,
que é o deus da morte, é um deus egípcio, tá? Chacal é uma espécie de cão que habitava a região desértica ocidental do Vale do Nilo, próximo às necrópolis, locais destinados a tumbas e sepultamentos, tá? Ele é um tipo de cachorro, tá? A imagem dele é a cabeça do cachorro e o corpo de pessoa, tá? Também tem todo ele como cachorro. E o outro é da mitologia grega, que é o Cérbero, tá? Em latim, eu não estou dizendo, tá, da minha boca propriamente, eu estou falando que em latim Cérbero é demônio do poço. Em latim, tá, gente? Não vão aí me criticar, tu tá falando que o Cérbero é um demônio. É em latim, tá? Aqui, ele tem 3 cabeças, o rabo dele é uma serpente e garras de leão. Ele é o guardião da entrada, tá? Lá do mundo subterrâneo, que o deus grego Hades comanda, tá? Ali as almas entram lá, mas jamais saem de lá, ficam lá, tá, pessoal? E tem outros deuses aqui, os deuses hindus, tá? Que são Deus Yamaraj e a representação do deus Bhairabi. Deus Yamaraj, deus da morte, tá? E o deus Bhairabi é a manifestação irada de Shiva, associada com a completa aniquilação do mal. E esse Bhairabi tem um cachorro como o seu guia, tá? Seu guia divino, tá? E em Nepal tem festival, todos os anos, que dura 5 dias, tá? Ele começa quando tá chegando o outono, tá? Eles comemoram o Tihar, tá? Daí, num desses 5 dias, eles fazem uma celebração aos cães, tá? Daí, que é dedicado à sua lealdade ao ser humano, tá, gente? E é engraçado essa celebração que eles fazem, e é hindu esse festival, porque eles põem aqueles colares de flores no pescoço dos cães, tá? Aqui o terceiro olho, eles pintam com um pozinho vermelhinho aqui, tudo. Tem cães que aparecem todo pintado, tá, gente? É muito legal, legal assim, tá? Esse festival lá em Nepal, tá? Aí. E também tem uma imagem de um santo, né? Com um cachorro, né? Que é muito bonito, que é de São Francisco de Assis, ele passando a mão na cabeça do cachorro, né? Muito legal também, né, gente? É isso. E o cão, ele, né? Assim, tem uma coisa, quando alguém faz uma feitiçaria, né, pra gente, assim, e não pegue nenhum ser humano, provavelmente vai pegar no cão. Ou no gato também, o gato também pode pegar. Só que assim, gente, cuida muito disso, tá? Não fica tendo o bicho só como um radar de tempestade, tá? De relâmpago, essas coisas, tá? Tá vendo que o bicho tá mal? Vai lá no veterinário. Se o veterinário não está conseguindo resolver o problema, vai ver uma benzedeira, sei lá, algo assim,
tá? E daí pode ser espiritual, é algo, um feitiço que mandaram para ti, ou um olho grande, a inveja também, tá? Mas assim, não use o animal como um radar, né? Como um... Eu me esqueci o nome daquilo que põe em cima da casa, que é para que os raios pegam ali para não pegar na casa. Não use bichinho para isso, tá? Cuida dos animais, tá? Até no lado espiritual, cuida deles, tá? Daí, tá, gente? E tem outra coisa. Quer ter um animal, um cachorro, um gato, tá? Tudo bem. Só que é o seguinte, não vai inventar de pegar o bicho e daqui um ano, mais ou menos, sei lá, né? Ou daqui a alguns anos, por aí, pegar o bicho e abandonar. Largar num outro bairro, tudo. Não, e o pior, largar na estrada. Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça de largar os bichos na beira da estrada. O que passa na beira da estrada além de carro? Caminhão, ônibus de viagem, tá? Aquelas trator, tá? Trator passa volta e meia em estrada. Para que largar os animais em beira de estrada? O perigo que é, tá? E largam filhotes. Filhotes, eu viajando eu vi isso aí. Gatinhos, tá? Pequenininhos na beira da estrada. Não preciso nem falar o que pode acontecer com o bicho, né? Eu fico admirada a cabeça das pessoas. Tá, não pode ficar. Tudo bem. Mas vê alguém que fique com algum dos animais, ou sei lá. Tem pets que eles pegam para doar. Ah, mas tem que pagar R$10, sei lá quanto. Tá aí, daí. Tu prefere largar lá na estrada ou largar qualquer rua, pegando chuva, frio, passando fome, sede? É isso? O bicho sofrendo? Vai tu no lugar dele, passar essa necessidade para ver o que é bom. E daí, óbvio, tu vai ir em cada casa pedir comida, né? E tem gente que vai falar não, daí. Aham, é. Né? Mesmo no relento, embaixo de chuva. Fica no lugar do bicho para ver. Daí eu garanto que vai pensar 1000 vezes antes de pegar um animal. Tá, gente? Tá? Eles são animais domésticos, eles não são animais selvagens. Até animal selvagem, se a gente pega filhotinho, a gente não pode estar largando depois lá no mato, assim, do nada. Sabe por quê? Eles se apegam em nós. Se a gente larga lá no mato, o que acontece? Eles ficam doentes, porque eles não são adaptados, tá? Por incrível que pareça, tá? Tem que ser aos poucos, não é assim pegar e largar. Mas ele é selvagem, eu já vou largar. Tá, o animal fica doente, ele não se adapta. Nem com o local e nem com os outros animais da mesma espécie, porque ele se acostumou com o ser humano, tá? Então não é bem assim, tá, pessoal? Pegar e largar o bicho, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem meu vídeo. Tudo de bom para vocês. Um beijão enorme. Até logo. Tchau.